Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores reais, onde o tema abordado vai ser o tópico plano tangente. Então vamos primeiramente definir o que vem a ser um plano tangente ao gráfico de uma função em um ponto. Então a gente vai ter a nossa f definida em um aberto e x0, y0 um ponto desse aberto, no qual a f é diferenciável. A gente vai considerar a função afim t de xy dada por essa expressão que envolve as derivadas parciais. Como estamos supondo a f diferenciável, esse limite tende a zero. Note que o numerador desse limite é a diferença de f e t de x, enquanto o denominador é a soma dos quadrados das diferenças x, y0 e y, y0. Assim, o numerador está calculando o erro da diferença de f e t, e ele tende a zero mais rapidamente do que o denominador. Tal diferença fica cada vez menor quanto mais perto nós estamos do ponto x0, y0. Então essa função t de xy é a melhor aproximação afim da função f na proximidade do ponto x0, y0. Então a gente vai definir o plano tangente ao gráfico da f no ponto x0, y0, f de x0 como sendo esse plano. Notem que eu poderia ter escrito z é igual a t de xy. Então, plano tangente ao gráfico da função f no ponto x0, y0, f de x0, y0 é simplesmente o gráfico da função t de xy. O plano tangente foi definido apenas no ponto onde a f é diferenciável. O plano tangente ao gráfico da f no ponto x0, y0, f de x0, y0 contém todas as retas tangentes ao gráfico da f no ponto x0, y0, f de x0, y0. Caso as derivadas parciais existam no ponto, mas a f não for diferenciável no ponto, esse plano não será tangente ao gráfico da f. Não vai existir um plano tangente ao gráfico da f. A reta normal ao gráfico da f no ponto x0, y0, f de x0, y0 tem essas equações paramétricas. Notem que o vetor diretor da reta menos 1 df dx menos 1 df dy, calculados ambos em x0, y0 e 1, é simplesmente um vetor normal ao plano tangente ao gráfico da f. Consideremos a função f de xy dado por 3x² y menos x. Vamos calcular o plano tangente no ponto 1, 2, f de 1, 2. O plano tangente será dessa forma. Então devemos calcular quem é o f de 1, 2 e as derivadas parciais calculadas em 1, 2. A derivada parcial de f com relação a x é 6xy menos 1. E a derivada parcial da f em relação a y são 3x². Ambas são contínuas. Portanto, a f é diferenciável em todo o plano. A f calculada em 1, 2 é 5. As derivadas parciais calculadas em 1, 2 são respectivamente 11 e 3. Assim, a equação do plano tangente é z-5, 11, parênteses x-1 mais 3, abre parênteses y menos 2. Então essa é a equação do plano tangente ao gráfico da f no ponto 1, 2, f de 1, 2. No próximo exemplo, vamos considerar a função
dada por xy² sob a soma dos quadrados de xy, quando xy é diferente de zero e zero, caso contrário. As derivadas parciais da f existem e são ambas iguais a zero no ponto 0, 0. A equação pode ser reescrita como z igual a zero, já que as derivadas parciais assumem o valor zero e a f em 0, 0 também é zero. A função f não é diferenciável em 0, 0. Então, z igual a zero não é o plano tangente ao gráfico da f no ponto 0, 0, 0. Tal plano não existe. Note que a curva tt, f de tt, que seria tt meio de t, a f de tt é simplesmente meio de t, ela é diferenciável em t igual a zero. E a sua imagem está contida no gráfico da f, pois o gráfico da f são os pontos da forma xy, f de xy. Como tal curva é uma reta, ela mesma é a reta tangente a ela, no ponto 0, 0, 0. Mas essa curva, que é a reta, não está contida no plano z igual a zero, já que a última coordenada assume valores diferentes de zero. Então isso é para mostrar que quando uma função não admite plano tangente em um determinado ponto, podemos mostrar que existem curvas tangentes ao gráfico da função que não está contido no plano dessa forma. Como último exemplo, vamos supor que o plano 2x mais 3y mais 4z igual a menos 3 é o plano tangente ao gráfico de uma função no ponto 1, 1, menos 2. Então, com essas informações, seremos capazes de determinar os valores das derivadas parciais no ponto 1, 1. Para isso, devemos reescrever a equação do plano. Então, primeiramente, deixamos a constante e a variável z de um lado, a variável x e a variável y do outro lado. Depois, adicionamos valores de tal forma que podemos deixar em evidência x menos 1 e y menos 1. Fazendo isso e depois dividindo a equação por 4, já que o coeficiente da variável z deve ser igual a 1, ficamos com a equação z mais 2 é igual a menos 2 quartos, x menos 1 menos 3 quartos, y menos 1. Então, ao analisarmos a fórmula do plano tangente da função f, concluímos que a derivada parcial de f com respeito a 1, 1 é o menos meio, que é igual ao menos 2 quartos. E a derivada parcial em relação a y calculado em 1, 1 é menos 3 quartos, que é o coeficiente que aparece aqui. A equação da reta normal ao gráfico da f no ponto 1, 1, menos 2 é γt é igual a 1, que é a coordenada x do ponto, mais meio t, mais meio é menos o valor da derivada parcial com relação a x. 1, que é a coordenada y do ponto, mais 3 quartos de t, que é menos o valor da derivada parcial com relação a y, menos 2, que é a coordenada z do ponto, mais t. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.